Olá, tudo bem? Que as bênçãos de Jesus estejam conosco. E hoje eu queria falar um pouquinho a respeito de autoconhecimento, né? Que é tão necessário em qualquer doutrina espiritual. O autoconhecimento é a base para a gente se desenvolver, para a gente evoluir, né? E é a respeito disso que eu gostaria de conversar hoje. Mas primeiro eu vou pedir para que a gente feche os nossos olhos para realizarmos uma prece. Senhor Jesus, aos nossos guias espirituais, nossos mentores, pedimos para que nossas mentes e nossos corações estejam abertos para as mensagens, informações e conhecimentos que iremos trocar, para que dessa forma possamos refletir acerca da nossa vida e daquilo que precisamos, daquilo que devemos fazer para a busca do nosso desenvolvimento moral e espiritual. Que assim seja. Bem, como eu disse, queria falar um pouco sobre o autoconhecimento, porque o autoconhecimento é a base de qualquer doutrina para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa se depurar, para promover a reforma íntima e a nossa renovação espiritual. Pensa, por exemplo, na tua casa. Você precisa fazer uma reforma, você quer fazer uma renovação na sua casa. Aí você percebe que tem uma goteira, por exemplo. E você precisa fazer o conhecimento, então, daquele ambiente. Qual é o porquê daquela goteira? O que está acontecendo? Será que está infiltrando água nas paredes? Qual a razão da goteira? É uma calha que está entupida? É uma telha quebrada? É um acúmulo de água por determinada causa? É um cano que está estourado, está vazando? Então, antes de promover a reforma para que você obtenha renovação, você precisa conhecer. E isso é o que acontece conosco também. Se nós estamos aqui para nos melhorar, para nos desenvolver moral e espiritualmente falando, a gente precisa se conhecer. E é para isso que toda doutrina, não só a doutrina espírita, mas qualquer doutrina religiosa que promova a nossa verdadeira ascensão, a nossa verdadeira elevação, para se atingir graus maiores de evolução, todas as doutrinas pregam a promoção do autoconhecimento. E então a gente pode dizer que o autoconhecimento é a base da nossa vida de evolução, de crescimento, desenvolvimento, para que a gente possa atingir aquela felicidade que a gente tanto almeja, a plenitude. Eu, particularmente, prefiro utilizar o termo plenitude ao invés de felicidade, porque nós confundimos muito felicidade com momentos de alegria, né? Então nós temos picos de felicidade, altos e baixos de felicidade. E para mim o termo plenitude, ele sugere um pouco mais de equilíbrio, de harmonia. Eu posso ter os picos altos e baixos, mas eu sei que no pico alto vai ter um momento que eu vou voltar à estabilidade, ou mesmo que quando estiver muito abaixo, eu vou conseguir depois me reequilibrar e atingir novamente a harmonia, né? A plenitude. Então, por isso portanto, a gente confundir felicidade, eu prefiro usar o termo plenitude. Mas no próprio Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra o termo felicidade, e não é errado, isso aí é algo pessoal, que eu busco a plenitude para eu tentar ter um entendimento melhor acerca desse tema, né? Mas tratando de seja felicidade ou plenitude, é muito comum a gente dizer, eu tenho o direito de ser feliz, eu mereço ser feliz, né? Eu sou uma pessoa boa, então realmente eu mereço ser feliz. Mas, na doutrina espírita, acreditamos na pluralidade das existências. Sabemos que teremos novas encarnações futuras e que tivemos também encarnações no passado. Mas eu não sei
o que eu fiz no meu passado? Será que eu joguei pedra na cruz, como se costuma dizer? Será que eu atirei pessoas aos leões? Eu roubei, eu violentei, eu traí? O que é que eu fiz na minha vida passada? Eu não sei. Nós temos o véu do esquecimento. Então, se eu não sei o que eu fiz nas vidas passadas e eu estou aqui encarnado para saldar meus débitos, como é que eu posso alegar, arrogar para mim que eu tenho o direito de ser feliz, que eu mereço ser feliz? Não, na verdade a gente não sabe o que fizemos nas vidas passadas. Então, por isso a gente não pode falar, eu tenho direito, eu mereço ser feliz. A gente está aqui sim para saldar os nossos débitos, para promover a nossa renovação na vida que nos é colocada, da forma como ela nos é colocada, que nós, no nosso planejamento reencarnatório, pedimos para passar por determinadas provas, ou então determinadas expiações nos foram impostas, porque é sabido que temos condições de enfrentar tais dificuldades. Então é para isso que estamos aqui. E além do mais, nós temos um Pai amoroso que é bom, justo e misericordioso. Então, se Ele é bom, aquilo que estamos passando aqui, por mais difíceis que acreditemos que sejam as nossas provas, vem com a bondade do Pai. Como nós, pais, tios, avós, colocamos algumas dificuldades para os nossos filhos para que eles aprendam. Da mesma forma, Deus é justo. Então, Ele coloca as nossas provas com determinada justiça, com a benevolência, para que saldemos os nossos débitos, mas principalmente Deus é misericordioso, então Ele abranda, Ele atenua aquelas faltas do passado, para que possamos saldar essa dívida. Então, por exemplo, apenas um exemplo, tá? Não vamos tomar tudo ao pé da letra, porque sabemos que na doutrina não tem regras diretas que se isso aconteceu, apaga o débito, a consequência vai ser essa. Mas digamos que numa vida pregressa eu assassinei alguém. Não significa que nesta vida aquele alguém irá me assassinar ou eu serei morto pelo assassinato. Não. Muitas vezes o que acontece? Aquele a quem eu fiz mal na outra vida, venha nesta vida como um parente próximo, como um cônjuge, para que aquele amor que eu não promovi na vida passada, eu consiga resgatar nessa dívida. Então aí se encontra a misericórdia, a bondade de Deus. E com a justiça dele eu saldarei aquele meu débito, não com a lei do talião, olho por olho, dente por dente, mas sim através das provas de amor. E isso que é bonito na doutrina. Essa é a lição que nós temos que entender para começar o nosso autoconhecimento. Estamos passando sim por provas, por expiações, por obstáculos nesta vida, mas que são necessários para a nossa depuração. E lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós temos uma mensagem, o mal e o remédio, do Santo Agostinho. E o Santo Agostinho coloca: a vossa terra, este planeta que estamos aqui encarnados, é por acaso um paraíso de delícias, um mundo de alegrias? E ele mesmo nos coloca a prova de se acreditamos realmente na doutrina espírita, nas vidas futuras. Porque todas as causas das aflições, como foi dito, fomos nós mesmos os responsáveis em vidas passadas. Mas se a gente falar que eu mereço ser feliz e que isso tem que acontecer aqui, neste planeta Terra, nesta encarnação, significa que eu estou colocando em dúvida a minha própria fé nas minhas existências futuras. Então, o Santo Agostinho, ele continua numa colocação que eu vou até ler aqui, a frase dele: procurai, pois, a consolação para vossos males no futuro que Deus vos prepara, e vós, os que mais sofreis, julgar-vos-ei
bem-aventurados da terra. É isso que Jesus, no Sermão do Monte, falou com bem-aventurados os aflitos. Se eu passar pelas minhas provas, pelas minhas vicissitudes, com fé, com tenacidade, com boa vontade, oferecendo o melhor de mim, nas minhas vidas futuras, talvez até nessa, mas nas minhas vidas futuras eu colherei os bons frutos. Então eu tenho que entender, através do meu autoconhecimento, à luz da doutrina espírita, que as dificuldades aqui estão para a minha depuração. Através de um malho e um cinzel, através de um martelo e uma ferramenta para esculpir a pedra, eu estou me lapidando, eu estou me melhorando. E eu tenho que ter fé de que eu passarei pelas provas com a benevolência e misericórdia do Pai, com a luz dos ensinamentos de Jesus, com a proteção do meu guia, do meu mentor espiritual e daquelas pessoas que me amam, que estão aqui me auxiliando. Eu tenho que ter fé nisso e sabendo que eu colherei os frutos nas minhas novas existências. Porque se eu estou eliminando as minhas imperfeições, as minhas vidas futuras serão muito mais profícuas. Eu terei menos débitos a saldar e poderei trabalhar mais amando ao próximo da forma como eu me amei. E começarei a minha renovação moral. Eu percebi o que eu tenho que me mudar, eu percebi quais são meus vícios, as minhas imperfeições, comecei a trabalhá-los e nas vidas futuras eu não terei mais que trabalhar, porque isso já ficou no passado. E aí eu conseguirei me doar mais àquelas pessoas que estão à nossa volta. E também na questão 920, 921 e seguintes, algumas questões de Kardec para a espiritualidade que nós encontramos lá no Livro dos Espíritos, felicidade e infelicidade relativa. E o Kardec pergunta para os espíritos: pode o homem gozar na terra de felicidade completa? E a resposta dos espíritos é muito tácita: não podemos gozar de felicidade completa aqui na terra, pois esta vida nos é dada como prova e expiação. O planeta Terra ainda é um mundo de provas e expiações, já passou dos mundos primitivos e hoje é um mundo de prova e expiação para mundo de regeneração. Então, no mundo de provas e expiações, o mal ainda impera. Nos mundos regeneradores, o bem já será um pouco maior do que o mal. Haverá um equilíbrio com uma pendência maior para o bem. Hoje nós ainda temos o mal nos rodeando, então é difícil de nós termos felicidade completa, porque estamos no mundo imperfeito e somos ainda espíritos imperfeitos, espíritos ainda com notas baixas, digamos assim, na escola da vida. Mas, se nós não podemos gozar dessa felicidade completa, a resposta dos espíritos ainda complementa que do homem, apenas dele mesmo, depende em abrandar seus males e ser tão feliz quanto se pode na terra. Ou seja, depende de nós aliviar os nossos fardos, depende de nós corrigirmos as nossas imperfeições e entender que a situação que está ali fora, que vamos dizer, é difícil de nós mudarmos, depende de nós mudarmos o mundo interior e a forma como vemos o mundo. E aí sim a gente vai conseguir relevar ou aceitar de uma melhor forma esse mundo imperfeito que nos cerca. E aí, na questão 921, Kardec pergunta: pode então o homem gozar de felicidade relativa? E uma resposta belíssima, maravilhosa: o homem é, na maioria das vezes, o artífice da sua própria infelicidade. O que a gente aprende com isso?
que o homem é responsável pela sua felicidade ou infelicidade. O homem é o artífice da sua infelicidade. E por que nós somos artífices? Por que nós somos responsáveis pela nossa felicidade ou infelicidade? Temos que olhar para dentro. O que está nos movendo? Egoísmo, inveja, orgulho, ciúme, raiva. Quais os sentimentos que eu tenho, que eu expresso nas redes sociais, por exemplo? No encontro com um amigo, eu falo das coisas boas da vida, eu agradeço o que tem, ou será que eu só reclamo? Eu falo mal da política, falo dos meus problemas de saúde. É isso que eu estou cultivando? Estou cultivando coisas boas ou coisas negativas? Daí a gente já começa a entender um pouco da lei de causa e efeito. Eu estou dando causa para pensamentos negativos ou positivos? Eu estou dando causa para conversas boas ou conversas infelizes? Então a gente vai começando a entender, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, quais serão os resultados que iremos colher disso. E na questão 933, a pergunta do Kardec é: se é o homem em geral o artífice de seus sofrimentos materiais, né? Se eu não trabalho, eu não recebo, se eu não cultivo o bem-estar, a saúde do meu corpo, eu colherei problemas de saúde? Na questão 933, o Kardec pergunta: então, se o homem é o artífice dos seus sofrimentos materiais, sê-lo-á também dos sofrimentos morais? E é justamente a resposta que vem da espiritualidade, aquilo que eu estava comentando. Mais ainda, pois se nos sofrimentos materiais às vezes independem da vontade do homem, nos sofrimentos morais, como orgulho ferido, inveja, ciúme, ansiedade, avareza, ciúme, todas essas torturas da alma, o homem está sendo responsável. Ciúme, puxa, por que eu sou ciumento? O que me dá causa de tanto ciúme? Como eu posso equilibrar para não ser tão possessivo? Orgulho, por que eu sou tão orgulhoso? Aonde isso está me levando? Está me afastando das pessoas? Esse é o processo de autoconhecimento. Refletir sobre o que eu estou plantando e o que eu estou colhendo. Então esse é o caminho que a gente tem que entender para alcançar a nossa renovação. Para alcançar a felicidade ou a plenitude, a gente tem que entender, se fazendo uma pergunta: o que é felicidade para você? Se a gente fala, eu mereço ser feliz, eu quero ser feliz, mas a gente não para pensar, o que é felicidade? O que eu preciso fazer para ser feliz? Eu preciso ter muito dinheiro, eu preciso ser muito amado, eu preciso de saúde plena. Não vai acontecer tudo ao mesmo tempo. A gente não vai ter essa perfeição ilusória de ter a melhor saúde, sempre rodeados de amigos, ter sempre muito dinheiro, viajando sempre pelo mundo. Não dá para ter isso. Até mesmo, a gente tem várias provas aí no mundo afora, pessoas que têm muito dinheiro, pessoas com muito status, mas que às vezes não estão cercadas por amigos ou por família, ou que tem um vazio existencial dentro delas. Por quê? Porque elas não entenderam ainda o que é essa felicidade, o que é essa plenitude. Então a gente tem que entender, o que eu preciso para ser feliz? Deixar a vida me levar, não quero pensar nisso, não adianta nada. Isso é dar uma desculpa. Isso é querer ser vítima das situações externas. Não, eu sou responsável pela minha felicidade, independentemente de eu ter muito dinheiro ou não, independentemente da minha saúde como está. Temos pessoas aí acometidas por moléstias, às vezes até incuráveis, e que dão demonstrações de felicidade,
de amor a si mesmo e amor ao próximo. E por quê? Porque elas encontraram essa felicidade, essa plenitude dentro delas e não fora delas. Então, quando a gente começa a responsabilizar muito o mundo lá fora, quando a gente se sente vítima das coisas, das pessoas, do governo, de Deus talvez, a gente está dando desculpas. Isso é o nosso egoísmo falando. A culpa é de todo mundo. Eu quero que todos venham e cuidem de mim. É egoísmo, é ser vítima. O que eu tenho que fazer, então, para começar a deixar de ser vítima e ser responsável pela minha própria felicidade? Existe uma formulinha, para deixar isso mais claro, de que a felicidade é a somatória de 3 fatores, ou multiplicação de 3 fatores, que são os limites estabelecidos pela vida, as circunstâncias da vida e a nossa vontade. Vamos entender um pouco, então, esses 3 fatores. O que são limites estabelecidos pela vida? São as nossas características genéticas, coisas que são difíceis de se mexer. Então, por exemplo, poxa, eu nasci com uma determinada enfermidade que eu não tenho como mudá-la. Um problema ósseo, com um problema orgânico, e eu não tenho como mudar porque a medicina, por exemplo, ainda não encontrou a cura, não encontrou uma solução. Isso é um limite que nos foi imposto pela vida. Se tem esse limite, eu não tenho como mudar esse limite, não adianta eu reclamar dele. Então eu tenho que aceitá-lo da melhor forma possível. E também tem determinadas circunstâncias que nós não temos como mudar. A gente não muda o clima, a gente não muda a economia. Algumas pessoas têm sim como transformar a economia do país, do mundo, etc. Mas a gente, vamos dizer, a maioria das pessoas, eu não tenho como mudar a economia do mundo. Eu não tenho como fazer que os países ricos doem as coisas para os países pobres. Então, são circunstâncias que eu não tenho como mudar. Inclusive, as pessoas que convivem conosco. São circunstâncias. Eu não tenho como mudar ninguém. A única pessoa que eu posso mudar é a mim mesmo. Eu posso aconselhar o outro, mas o outro tem o livre-arbítrio para mudar. Então, se a minha felicidade depende de 3 fatores, que são os limites, as circunstâncias e a vontade, mas limites e circunstâncias eu não tenho como mudar, significa que a minha felicidade depende única e exclusivamente da minha própria vontade. E o que é minha vontade? São as minhas emoções, são os meus pensamentos, são os meus sentimentos. E esse sim eu posso mudar a qualquer momento. Eu posso mudar meu pessimismo para otimismo. Eu posso mudar aquela minha zona de conforto para buscar mais entusiasmo, para executar mais as coisas, para me dedicar, para me planejar. Então, aquela questão que a maioria dos expositores colocam, né? Vamos dizer que às 6 horas da manhã, você foi fechado no trânsito por alguém, você indo para o trabalho e alguém te fechou, atravessou o sinal vermelho e você quase bateu. E aí você sai reclamando, você sai resmungando e chega no trabalho, e aí, tudo bem? Não, não está nada bem. Um filho da mãe me fechou, quase bateu o carro, e você passa a falar disso o dia todo. Na hora do almoço nem digere direito a comida porque está encalacrado aquele fato da manhã. E aí você volta para tua casa à noite e a primeira coisa, ao invés de falar, oi amor, dá um beijo no filho, um abraço carinhoso na mãe, o que você faz? Você começa a reclamar que o seu dia foi péssimo porque de manhã cedo você foi fechado no trânsito ou quase bateu. O que eu ganhei com isso? Então, cabe à nossa vontade mudar aquele sentimento logo de manhã. Puxa, alguém me fechou? Ô, seu filho da... Ai, seu filho de Deus. Ô, meu guia e mentor, que eu consiga mudar minha vibração. Nem que eu consiga, eu mudo a minha vibração agora. E meu guia e mentor, fala com o guia e mentor daquele cara que atravessou o sinal vermelho,
para que ele conduza o carro com prudência, com segurança, e que ele tenha um dia pleno, porque eu escolho ter um dia positivo, um dia pleno. Pronto, mudei, através da minha vontade. Eu não tenho como mudar aquilo que aconteceu. Eu não tenho como mudar o cara ter atravessado o sinal vermelho ou ter me fechado. Não. São circunstâncias, são limites que vêm de fora. O que eu posso mudar é a minha própria vontade. Então cabe a nós promovermos essa mudança. Cabe a nós esse trabalho. E lá no Livro dos Espíritos, nós encontramos da questão 674 a 681 sobre a lei do trabalho. E o que é o trabalho no conceito espírita? Não é algo prazeroso, mas pode não ser algo agradável, mas é uma necessidade do ser humano para estar bem, para evoluir. Então nem sempre o trabalho é prazeroso. Sim, às vezes a gente tem que fazer coisas que a gente não gosta, e a gente não gosta de olhar para dentro de nós mesmos, para as nossas imperfeições. É dolorido, eu sei, mas é necessário. Não é prazeroso, não é agradável a gente se reconhecer como inflexível, como ciumento, como possessivo, como egoísta, como intolerante, como julgador. Não é agradável, não é prazeroso, mas a gente tem que fazer isso para que a gente aceite a nossa imperfeição e aí sim começa a mudar. Agora, se eu não aceitar essa imperfeição, como é que eu vou me melhorar? E da mesma forma, quando a gente faz essa introspecção, lógico que eu não vou olhar só para o lado negativo, eu vou olhar para o meu lado positivo também. O que é que eu tenho de bom que me auxilia a vencer essas imperfeições? Então, o trabalho é essencial para o nosso crescimento, mas é preciso querer melhorar, querer trabalhar e arregaçar as mangas, suar, para a gente conseguir esse nosso desenvolvimento. O Chico Xavier nos ensinou que o homem evolui pela desidratação, chorando ou suando. Ou seja, o homem precisa perder água, a desidratação, para se melhorar. Eu vou sofrer, ficar chorando, perder água pelas lágrimas, ou eu vou suar, trabalhar, laborar para me melhorar? Um detalhe: se eu chorar, eu perco água, mas depois de tudo que eu chorar, eu vou perceber que eu tenho que começar a trabalhar, ou seja, eu vou perder água 2 vezes. Então para de chorar, para de dar desculpa e começa logo a trabalhar. Perca água uma vez só, tenha um único esforço, é isso que a gente precisa fazer, começar a trabalhar, começar a lapidar o nosso ser. E aí eu me remeto muitas vezes a uma obra-prima, um trabalho maravilhoso, uma obra de arte maravilhosa de Michelangelo, que está lá na Capela Sistina, que é aquele quadro, aquela pintura, A Criação de Adão, onde está lá o dedo de Deus tocando no dedo do homem, né? E eu, quando olho aquela imagem, que eu acho maravilhosa, e eu sei que a intenção de Michelangelo não foi isso que eu vou falar, mas às vezes eu olho aquela imagem e eu vejo Deus se esforçando para atingir o homem, Deus todo esticado, com o dedo esticado para atingir o homem, e o homem está ali, ó, nem estica o braço, está com o dedinho assim, ou seja, Deus faz o máximo esforço para atingir o coração do homem, mas o homem está lá: oh Deus, vem em mim que eu estou facinho, querendo que Deus, que os outros façam por nós. O homem não está se esforçando. Então, como eu disse, não foi essa a intenção de Michelangelo, mas muitas vezes eu, olhando para aquela imagem, eu tenho essa percepção. E eu acredito que é isso que a arte nos faz, né? Ela nos traz várias mensagens conforme aquele entendimento. E talvez eu tenha esse entendimento porque eu, Marcelo, estou na minha zona de conforto e não estou me lapidando tanto. Talvez por isso que eu veja aquela imagem neste momento com esse olhar. Talvez que, de acordo com o meu trabalho, a minha lapidação, eu comece a ter um outro olhar
para aquela imagem. Então é muito importante a gente trabalhar. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, temos lá qual o meio mais prático que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal. Então, qual a melhor forma do homem se melhorar? E vem a resposta, através de Santo Agostinho. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Muitos atribuem essa frase, conhece-te a ti mesmo, ao Sócrates. Sócrates viveu cerca de 400 anos antes de Cristo. Mas, na verdade, essa frase já estava inscrita lá no Panteão de Delfos, no Templo de Delfos, 600 anos antes. Ou seja, é uma frase que tem mais ou menos aí uns 3 milênios. E uma frase que perdura 3.000 anos, conhece-te a ti mesmo, só pode ter uma origem divina. Conhece-te a ti mesmo, autoconhecimento. Para você se melhorar, para você melhorar o mundo à sua volta, entregar o melhor ao mundo à sua volta, é necessário se conhecer. A partir do momento que você se conhece e se melhora, você vai poder melhorar a forma como você enxerga o mundo e vai poder promover transformações no mundo à sua volta, aconselhando aqueles que te cercam, laborando, trabalhando para melhorar as coisas. E na questão 919, item A, o Santo Agostinho complementa, né? Como que a gente pode promover esse nosso autoconhecimento que vai acabar com a reforma íntima e renovação espiritual? Ele dizia que ao final do dia interrogava a consciência dele. O que eu fiz no dia de hoje? Quais foram as minhas atitudes positivas que eu posso dar continuidade ou potencializar? E quais foram os meus erros? Como eu posso corrigi-los? A quem eu tenho que pedir perdão para saldar o débito? Como é que eu posso me reformar? Então é muito bonito isso, mas a gente tem que começar a trabalhar, a gente tem que começar a se desenvolver. Muitas vezes a gente fala, querer é poder, né? Você acredita nessa frase? Querer é poder? Eu quero, eu posso, eu consigo. Você acredita nisso? Não sei se ela realmente está totalmente certa. Eu quero, eu posso, eu consigo. Para mim, entre o poder e o conseguir, existe o fazer. Eu quero, eu posso. Se eu não fizer, se eu não trabalhar, talvez eu não consiga. Eu quero ser uma pessoa melhor? Sim. Eu posso ser uma pessoa melhor? Sim. Eu conseguirei ser uma pessoa melhor? Se eu não trabalhar, eu não vou alcançar esse objetivo. Então eu tenho que trabalhar. E eu queria deixar uma ferramenta muito simples e muito prática de promoção do autoconhecimento. Muito, muito, muito simples. Dolorosa? Talvez sim. Porque, como eu falei, muitas vezes o autoconhecimento ele é doloroso. A gente não quer olhar para as nossas imperfeições. Mas a gente vai conseguir, através dessa ferramenta, olhar para os nossos vícios, as nossas imperfeições, mas também para as nossas virtudes. Pega uma folha de papel, divide essa folha no meio, coloca de um lado suas fraquezas, suas imperfeições, seus vícios, e do outro lado, coloca suas forças, coloca suas virtudes. Com base nisso, você tem numa folha de papel os itens que você tem que melhorar e os itens que você tem de bom. Aqueles que eu tenho de bom trazem luz para mim, levam luz ao outro. Eu posso potencializá-los. E aqueles que são as minhas imperfeições, eu olho para eles sem me culpar, sem me martirizar, mas entendendo, puxa, por que isso acontece? Em que situações? Eu sou uma pessoa muito explosiva. Ok, em que situações eu começo a me irritar? Em que situações ou que pessoas me levam à explosão?
Eu olhando para isso, eu já começo a me preparar. Poxa vida, eu vou ter um evento, uma festa com aquela pessoa que às vezes me tira do sério. Eu já vou me preparando. Eu vou orando. Eu vou sabendo que talvez aquela pessoa coloque o dedo na minha ferida. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou me preparando para isso. Talvez na primeira vez eu exploda de novo, talvez na segunda eu me irrite de novo, mas conforme eu for trabalhando, eu vou me melhorando. Talvez eu exploda e peça perdão. Pô, desculpa aí, não quis falar o que eu falei. E aí a gente já começa a se melhorar. Mas a gente tem que olhar. Uma vez a gente com frequência faz isso entre casais, né? E certa vez a minha esposa me falou: Marcelo, você é muito inflexível. E a minha resposta foi: não, eu não sou inflexível, eu só sei como as coisas têm que ser feitas e devem ser feitas da minha forma. Além de inflexível, significa que eu sou arrogante, né? Que eu sou egoísta, porque eu sou o dono da razão. Então, através daquelas palavras dela a respeito da minha inflexibilidade, eu comecei a perceber em que momentos eu sou inflexível. Eu sou inflexível em todos os momentos? Não, mas é uma tendência maior que eu tenho da inflexibilidade. Então eu começo a me corrigir. É olhar com benevolência, com amor para si mesmo. Então faz esse trabalho. Se você não consegue olhar para as suas virtudes e suas imperfeições, você não consegue fazer essa folha de papel dividida no meio com as suas forças e fraquezas, pede para alguém que você confia, alguém que te ama, que faça isso para você. Pede para que a sua esposa, seu marido, namorado, o pai, seu filho, um amigo em que você confia muito, pede para que eles façam isso. Mas olhe com amor. Porque quando vierem aquelas fraquezas, talvez você sinta a raiva da pessoa ou queira se justificar. E quando você quer se justificar, significa que realmente aquilo é verdade. Não, eu não sou inflexível, como eu disse. Quando eu quis me justificar, é que eu percebi a minha inflexibilidade. Não, eu sou ciumento, mas você é minha. Além de ciumento, é possessivo. Egoísmo de novo, quem é meu? Então começa a trabalhar. Isso é muito positivo para a gente. Esse trabalho de autoconhecimento é maravilhoso. Mas a gente tem que começar a se desenvolver, a gente tem que começar a trabalhar. Faça o seu autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. É maravilhoso. Talvez no começo seja bastante dolorido. Talvez no começo você tropece bastante. Talvez você nem queira aceitar. Mas a partir do momento que você abrir as portas do seu coração, abrir as janelas da sua mente para aceitar os pontos negativos, você vai começar a se melhorar. E da mesma forma, aceitar os seus pontos positivos, que muitas vezes a gente não se permite dar luz àquilo que a gente tem de bom. A gente não aceita nem mesmo os elogios. A gente fala: não, eu não fiz mais do que a minha própria obrigação. Não, você fez sim algo de positivo, então valorize. Porque quanto mais você der luz para aquilo que você tem de positivo, você vai diminuindo as sombras. Então eu sou uma pessoa extremamente egoísta, mas eu sou uma pessoa confiável. Começa a dar luz para aquela confiança que as pessoas depositam em você. E aí você vai começar a perceber que aquela confiança você passa a ouvir mais as pessoas, a aconselhar. Com isso você passa a trabalhar um pouco da caridade. Talvez isso diminua um pouco o seu egoísmo. Esse é o caminho do autoconhecimento. E certa vez eu recebi uma mensagem, talvez você já tenha visto, que é a autobiografia em 5 capítulos. Né? A história da vida de uma pessoa em 5 capítulos. E a gente pode tomar esses capítulos como as fases da nossa vida aqui encarnado ou como as várias reencarnações. E essa mensagem diz o seguinte: capítulo 1, eu caminho por uma rua, tem um buraco fundo na calçada, eu caio no buraco. Eu estou perdido dentro dele, sozinho, mas não é minha culpa. Alguém fez esse buraco. Eu levo muito tempo para sair. Capítulo 2.
Eu caminho pela mesma rua. Tem um buraco fundo na calçada. Eu finjo que não o vejo. Eu caio nele. Eu não acredito que estou lá novamente. Mas não é minha culpa. Eu já caí nesse buraco, mas a culpa não é minha. Eu caí de novo. Que raiva! Ainda levo muito tempo para sair do buraco. Capítulo 3. Eu caminho pela mesma rua. Tem um buraco fundo na calçada. Eu sei, eu vejo que aquele buraco está lá. Mas eu caio nele. É um hábito. Eu me habituei a cair nesse buraco. Mas esse buraco não me faz bem. Eu sei que é um hábito, mas eu preciso mudar. Eu vou começar a abrir mais meus olhos. Eu sei por onde devo caminhar. É minha culpa cair nesse buraco. Eu saio desse buraco lá. Capítulo 4. Eu caminho pela mesma rua. Tem um buraco fundo na calçada e eu sei que ele está lá. Eu passo por ele e sigo sem cair. Capítulo 5. Caminho por uma nova rua. Então, o que essa mensagem nos traz? Exatamente as reencarnações que a gente cai, sempre nos mesmos débitos. Na vida atual, nem pensando em vidas pregressas, mas na vida atual, quantas vezes você cai na mesma falha? Quantas vezes a gente sofre pelo mesmo motivo? Então, cabe a nós sairmos desse buraco. E para a gente poder encerrar, eu gostaria de colocar aqui duas frases maravilhosas da Joana de Ângeles. A primeira delas está no livro O Ser Consciente. E ela fala: ser consciente de si mesmo é a meta existencial. Ou seja, ser consciente de si mesmo, autoconhecimento, é a meta existencial. Pois é através disso que se consegue o auto-amor, que desdobra a bondade, a compaixão e a ação benéfica em favor do próximo. Através do autoconhecimento, eu passo a me amar e, me amando, eu consigo desdobrar o amor ao próximo com bondade, com compaixão, com ações positivas para o outro. E no livro O Autodescobrimento, a Joana nos coloca: cada ser humano é uma incógnita a ser equacionada por ele próprio. Ou seja, cada um de nós somos uma interrogação. E somente nós podemos transformar essa interrogação em exclamação. Somente nós, através do nosso livre-arbítrio, podemos aceitar o que somos, como somos, e promover as mudanças para o que pretendemos ser, para o que desejamos ser, e assim alcançar a nossa renovação espiritual e a nossa reforma íntima. Então eu espero que essas informações tenham sido positivas para vocês. Algo que eu sempre gosto de frisar, que nem sempre aquilo que um expositor, um palestrante fala é uma verdade absoluta, até porque a gente está em aprendizado. Então, talvez existam coisas que você não concorda com aquilo que eu falei. E lógico, isso é positivo. Serve para você fazer seu raciocínio lógico, para você buscar a sua fé raciocinada. Então, se você não concorda, busque informações para que você encontre dentro de você as suas respostas. Aquilo que você concorda, trabalhe um pouco melhor. E aí começa a se depurar. Começa o seu processo de autoconhecimento para reforma íntima e renovação espiritual. Trabalha, isso é necessário. Eu quero, eu posso, eu faço, e aí eu consigo. Que tenhamos todos a ajuda do nosso divino irmão maior Jesus Cristo, nos auxiliando, nos intuindo, mas sabendo que cabe a nós a responsabilidade da nossa reforma íntima e renovação espiritual. Então, eu agradeço pela sua participação e que tenhamos todos nós um trabalho muito produtivo e profícuo em busca do nosso autoconhecimento. Que assim seja.